E aí pessoal, hoje eu vou passar para vocês tudo que eu gastei até o momento para deixar essa casa de 60 metros quadrados até o ponto de laje e com o reboco quase concluído, tá bom? Então assiste o vídeo aí, vê tudo certinho para você entender o porquê desse valor e fica até o final para você pegar a ideia do que foi considerado nesse cálculo, beleza? E aí pessoal, eu vou passar aqui para vocês hoje quanto que eu gastei por cada categoria dessas aqui que vocês estão vendo, né? Então eu separei aqui em algumas macro categorias, né? Todos os gastos que eu tive até o momento, né? A casa hoje, como vocês puderam ver aí agora há pouco, ela já foi feita a laje, né? Já foi concretada a laje e o reboco está ali nos seus 70%, né? Falta só rebocar algumas lajes, né? E também rebocar ali próximo às vigas, né? Mas basicamente, o que foi feito até então, né, de forma bem resumida, né? Obviamente, as fundações, né, foi a primeira coisa a ser feita. Depois, os respaldos, né, ou seja, todas as paredes, pilares, vigas e laje, né? Até agora não foi feito encanamento, né? Foi feito as fossas, né, a fossa e o sumidor, isso também já está pronto. E todos os muros, né? Por enquanto ainda nada de acabamento, né, exceto o reboco, que está quase ali finalizado. E também nada de telhado, nem janelas, grades, né? Ou seja, em ponto de laje e reboco, basicamente, né? E aqui, pessoal, eu separei em algumas categorias, né? Só relembrando, é uma casa de 60 metros quadrados, né? 60,1 para ser mais preciso. E esse custo aqui é referente a outubro de 2025, né? Basicamente aqui a ideia é mostrar para vocês o custo real, né? Porque o CUB, né, o custo único, o custo unitário básico, né, se eu não estou enganado, significa CUB, que é medido por estado, né, ele nem sempre representa a realidade, né, da sua região. Isso aqui é referente ao interior do Paraná, né, aqui na data que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Então a primeira categoria aqui é de ferragem, né? Na categoria de ferragem, eu gastei até agora R$ 4.545,20, né? Aqui em ferragem tá todas as ferragens utilizadas, desde as brocas, né, as estacas ali, até o ponto de laje, né? Embora eu tenha utilizado as vigas, né, pré-moldadas para laje, né, as vigotas pré-moldadas para laje, eu ainda precisei comprar algumas ferragenzinhas soltas para fazer alguns reforços, né? Então todas as vigas, todos os pilares e qualquer outra ferragem que você imaginar para muro, para qualquer tipo de reforço, está incluso aqui, tá bom? Então agora, né, não vai ser mais utilizado ferragem, né? Tudo que tinha de viga e de pilar já foi feito. Então mesmo que esteja ainda, né, em ponta de laje, mesmo que a casa não esteja pronta, né, o que eu tinha para gastar de ferragem eu já gastei. Então esse aqui eu posso dizer que é o custo final com ferragem para uma casa de 60 metros quadrados hoje, aqui no interior do Paraná, em outubro de 2025, né? Madeiramento, né? Em madeiramento eu gastei R$ 3.183,40 até o momento. Esse custo vai aumentar, porque o telhado ainda não foi iniciado, né? Eu ainda vou ter um bom custo com madeiramento no telhado. Mas aqui você pode considerar todo o madeiramento necessário para caixarias, né? E para tudo, para fazer andaimes, né? Qualquer tipo de coisa que você imaginar, né? Está aqui incluso no madeiramento. Cimento, né? Não tem muito o que explicar. Cimento, tanto para fazer concreto quanto para reboco, né? Então, esse custo ainda vai aumentar também, porque o reboco não está pronto, né? O contrapiso ainda não está pronto, então o cimento ainda vai aumentar um pouco, mas até agora foi gasto aí quase R$ 2.700 de cimento, né? O que eu acho pouco, né? Para uma casa, pensando assim, a gente imagina que gastaria bem mais, né? Para cal, apenas R$ 1.090,50, né? O cal utiliza mais ali, né, nas etapas iniciais ali, né, e também no reboco, né? Assim que concluir o reboco, no contrapiso também já não vai mais utilizar. Areia, até agora foram gastos 18 metros de areia, tá? Isso totaliza aqui quase R$ 2.000. Areia média, areia fina, né? Depende ali para qual etapa a gente está falando, se a gente está falando de repente para concreto, se a gente está falando para o reboco, mas quase R$ 2.000 de areia. Pedra, R$ 715, né? Para pedra a gente utiliza bem menos, porque é só para o concreto, né?
né, para concretagem de brocas, né? Na verdade eu utilizei concreto usinado, né? Mas caso eu fizesse o concreto das estacas na obra, né, assim essa conta aqui ia aumentar bastante, né? Então aqui até agora foi apenas para pilares, né, basicamente, essa quantidade de pedras, tá bom? Esse é um detalhe importante também que impacta na areia e no cimento, né? Só relembrando aqui, eu fiz as estacas, né, a fundação e a laje e vigas, né, concretado junto com a laje com concreto usinado, né? Então não está aqui nessa conta de concreto, né, nem de cimento, pedra, areia, não está considerando aqui vigas, laje nem estacas, beleza? O que eu fiz com o concreto na obra foi baldrame e pilares, né? E agora está sendo feito o reboco ali, né? Então, se você for fazer tudo na bitoneira lá na sua obra, então você pode aumentar aqui um tanto considerável a conta de cimento, areia e pedra, beleza? Então, pessoal, de alvenaria, tá? Só explicando para vocês o que eu gastei em alvenaria, né? Aqui está incluso cimento, impermeabilização, né? Alguns outros produtos ali utilizados para dar mais liga no reboco, né? Alvenarite, né? Produtos nesse sentido e também algumas placas de isopor que a gente utilizou ali para fazer uma vedação entre a nossa garagem e a parede do vizinho para não dar infiltração, né? Então, somando tudo isso, aqui foi em torno de R$ 4.594,34, né? Quase R$ 4.600, o que é muito pouco, né? Eu realmente consegui esses tijolos por um preço muito, muito abaixo da média. Então isso aqui puxou esse custo muito para baixo, tá bom? De hidráulica, né? Apenas R$ 134 até agora, quase nada, né? Foi só feita ali algumas passagens, né, de encanamento ali para dentro do banheiro e da cozinha antes de concretar a laje, nada mais. Esgoto, né? Aqui eu estou considerando a mão de obra e o custo de construção da fossa e do sumidouro, né? Então, R$ 1.109 até o momento, e 90 centavos, né? Mas isso aqui já está pronto, né? A fossa e o sumidouro já estão prontos. Então, o que eu tenho de custo com esgoto agora vai ser só mais alguns metros de encanamento ali para fazer, né, a tubulação, beleza? Laje, né? E aqui em laje eu estou considerando, né, a laje pré-moldada, né? Então, aqui eu não estou considerando o concreto usinado, né? Porque o concreto usinado eu estou considerando como serviço, né? E não como material. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Esse custo aqui foi o custo de material de laje que eu acabei adquirindo, tá? Não de concreto, mas de material para montagem da laje, né? Vigotas e lajotas, escoras, né? Tudo incluso aqui. Só para dar uma ideia para vocês, está aqui na região a concretagem com concreto usinado. Você pode adicionar aqui cerca de mais R$ 3.000 para uma laje desse tamanho. Elétrica. Esse custo aqui de elétrica, tá, pessoal, ele tá incorreto. Eu comprei só alguns materiais até agora, mas não comprei tudo ainda. Então, esse custo tá aqui só porque tá lá na planilha, mas não levo muito em consideração isso aqui até agora. Falta bastante coisa de elétrica para eu comprar. Só comprei algumas coisinhas que estavam em promoção. Nesse outros, você pode considerar qualquer outra coisa, né? Que eu nem vou lembrar aqui agora o que é, mas sei lá, um saquinho de alguma coisa que o pedreiro pede, de repente alguma estaquinha, coisas extremamente corriqueiras ali e extremamente baratas, né, que não dá nem para considerar uma cola, de repente uma fita isolante, alguma coisa, né, coisas nesse sentido, assim. Pregos e arames, né, pregos e arames aqui R$340 até agora, né. O que puxa essa conta para cima é o arame recozido, né, que usa bastante nas caixarias, e ele também não é muito barato, né? E prego ali foram utilizados já alguns bons quilos de prego também, mas o prego em si é barato, né? Então nesse total, pessoal, até agora, né, foi gasto aqui exatamente R$ 25.204,51, né? Lembrando que se você for fazer a concretagem da sua fundação, e aqui fundação eu estou falando apenas de estacas, né? Estacas e brocas. E também, se você for fazer a concretagem da laje na sua obra, essa conta aqui vai subir, tá bom? Eu não tenho muito uma base de quanto, mas eu tive um custo de cerca de R$ 1.500 com concreto usinado para fundação e cerca de mais R$ 3.000 de concreto usinado para concretar a laje. Tá? Com certeza você vai gastar menos que isso se fizer o concreto na sua obra, só que você vai gastar bem mais também com mão de obra, né?
né? Eu não coloquei aqui porque aí se encaixou como serviço, não como material, né? Mas só para te dar uma noção, né? E aí você pode fazer as contas e ver o que vale mais a pena, beleza? Mas só para te dar uma noção, de material até agora foi gasto isso daqui, né? Para uma casa de 60 metros. Lembrando que eu estou falando aqui de outubro de 2025, no interior do Paraná, beleza? Espero que esse vídeo aqui te dê uma base, né? Te ajude a ter uma estimativa. Eu fiz esse vídeo agora bem no meio da obra, né? E pretendo fazer outro no final também. Então, se você quer saber quanto que vai ficar o custo final dessa obra, né, continua acompanhando aí o canal e os vídeos, que eu vou fazendo atualizações aí quase que semanais, né? Ultimamente eu não tenho conseguido fazer tantos vídeos, mas eu estou tentando voltar agora. E conforme vai o andamento da obra, eu vou mostrando para vocês os problemas que eu tenho, os desafios, né, como que eu superei esses desafios. E também, no final, eu vou fazer um apanhado e falar para vocês abrir completamente quanto eu gastei e atualizar todos esses valores aqui, beleza? Continua acompanhando o canal, volta lá no início da minha playlist e assiste desde o primeiro vídeo, quando o quintal ainda estava no mato, né? Ainda não tinha nada. E vem acompanhando os vídeos para você ver a evolução, como foi aí ao longo do tempo, beleza? Muito obrigado, deixa o seu like se isso te ajudou a esclarecer um pouco suas dúvidas sobre custos. Se inscreve no canal que com certeza você vai se beneficiar aí com mais informações ao longo do tempo. Abraço e valeu!